sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. Hoje nós vamos falar sobre algo que muitas mulheres vivem, mas poucas têm coragem de falar tão abertamente. Afinal, o que acontece quando a maternidade cruza a carreira e muda tudo? Nossa convidada de hoje sofreu um desligamento da empresa em que trabalhou por 8 anos. E isso aconteceu logo após o seu retorno da segunda licença maternidade. Mas o tema de hoje não é sobre perda. É sobre crescimento, sobre movimento. É sobre sair da moldura e mudar a rota. Afinal, que mãe nunca precisou se reinventar? Estamos aqui hoje com a Camila Santos. Ela é biomédica, tem 39 anos e ela é mãe do Eduardo, de 7 anos, e do Vicente, de 2. Hoje, empreendedora e revolucionária no ramo de startups da área da saúde. Vamos saber mais sobre como ela chegou até aqui e sobre seus projetos inovadores. Bem-vinda, Cá. Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite e a generosa introdução. Né? Muito bom. Antes, conta pra gente como você era profissionalmente antes do desligamento. Aí que você ficou muitos anos, né, na indústria farmacêutica. Isso, eu fiquei 8 anos na mesma indústria, cresci lá, né? Eu saí da área acadêmica, sou biomédica, fiz minha pós-graduação. Saindo da área acadêmica, eu já fui direto para essa indústria e fui crescendo lá. Então, eu tinha um desempenho super bom, assim, ninguém reclamava de nada. Eu cheguei a ter 2 promoções no mesmo ano, então acho que tava indo tudo bem, assim, né? Então, era uma profissional ok. E quando você teve o primeiro filho, o Eduardo, normal, né? Licença, voltou e continuou da onde tinha parado, normal. Isso, eu voltei, na verdade, eu fui promovida na primeira. Então, eu me encaixo nas 2 estatísticas, né? Na primeira licença, quando eu voltei, eu fui promovida, fui para uma outra área. E fiquei super confiante, né? Feliz, poxa, né? A empresa tá me dando uma super oportunidade aqui, né? E conseguimos conciliar com, assim, lembrando que 7 anos, meu filho agora, então ele nasceu, logo em seguida veio a pandemia, né? Então aí bagunçou com todo mundo, enfim, mas a empresa conseguiu segurar ali muita gente. Eu continuei mesmo na pandemia, mesmo no retorno da maternidade. E você se imaginava ficando lá por mais tempo se não tivesse acontecido esse desligamento? Você acredita que você estaria lá até hoje? Eu acredito que sim. E é legal, eu gostei dessa pergunta, porque talvez eu estaria lá parada, lá no morno, né? E não teria aberto tantos caminhos, Na né? sua zona de conforto, fazendo mais do que você já fazia, o que você sempre fazia, Isso, exatamente, mais do mesmo, porque assim, quando meu filho mais novo agora tá com quase 2 anos, né? A gente não volta assim com um pique de, nossa, eu vou agora galgar vários, né? Vários desafios. Não, a gente volta mais, calma, deixa eu ganhar músculo aqui, né? Deixa eu trabalhar aqui onde eu sei. Então, eu provavelmente, se não fosse esse corte, né? Esse desligamento, eu estaria lá no mesmo, no marasmo, né? Nós já fizemos um episódio que falou sobre isso, né? E aí eu lembro que eu falei no episódio, eu sempre falo isso. Eu reconheço que eu não voltei da licença maternidade a mesma profissional em que eu saí quando eu estava grávida, né? Porque eu acho que grávida a gente trabalha igual um trator, né? Sim. Mas quando eu voltei, eu achei que eu não era a mesma. Então, assim, é o que você falou mesmo. A gente volta mais calma, mais branda, querendo que as coisas permaneçam como estavam, porque você já tá com o desafio de ser mãe, você não tá galgando um novo desafio. Exato. Eu acho que assim, a gente tem esse lado de não buscar, né, um super crescimento imediatamente, mas eu acho que a gente volta melhor. A gente volta com uma outras capacidade. habilidades. Isso, exato. Com uma capacidade, assim, de administrar o tempo, administrar a crise muito melhor. Então, acho que as empresas deveriam, né, valorizar isso também. Mas, de fato, dependendo do momento, a gente não quer mais um desafio. A gente já está com um baita desafio lá em casa, Não, né? e também eu acho que tem o fator... Não sei se a palavra é medo, mas, por exemplo... todos, no caso, não a Gabi, mas era um trabalho CLT. Isso. E aí, você fala, eu não posso perder o emprego agora, porque eu tenho, né, não é mais só sobre mim, né? Eu preciso ter minha renda, porque eu tenho agora uma criança, e é caro. E aconteceu comigo
quando a Madu já tinha 1 ano e meio, eu fui desligada também. E eu lembro, e foi, assim, pega de surpresa, e eu lembro que eu falei assim, meu, o que eu vou fazer agora? Porque ao mesmo tempo eu pensava, né, eram duas preocupações maiores. Como que eu vou fazer agora sem renda, mesmo que tinha, né, a renda do marido na época? E o outro como eu vou conseguir um emprego? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, eles, né, perguntam, assim, do seu âmbito pessoal. E aí, eu vou falar que eu tenho uma criança de 1 ano e meio. Então, sabe, quem que passa tudo isso pela nossa cabeça? Aí, eu até acho que, assim, a gente volta de uma licença maternidade mais, assim, tranquila, sem galgar muita coisa também, só pensando em manter, por buscar segurança, sabe? Segurança e estabilidade. Porque, né, a gente, quando não tem filho, a gente tá mais propensa a arriscar, a se mudar de lugar pra trabalhar ou a fazer um trabalho que tenha muitas viagens, porque você não tem um serzinho que depende de você, né? E quando você volta, já são coisas que você não considerava antes e que agora você precisa começar a considerar. Eu não posso, talvez, aceitar uma promoção porque eu vou ter que me mudar de cidade, me mudar de estado, ou viajar muito. E mesmo assim, né, eu falo assim, independe dos receios que a gente tem, porque se for pra, né, ser desligada, você vai ser ninguém. Ninguém vai se preocupar com as suas preocupações. É isso, na empresa a gente é um número, né? A gente é um E como gasto você recebeu a notícia, assim? Foi bem chocante, assim, né? Porque, como eu falei, eu tava num desempenho bom, meus feedbacks, né, sempre super bons. Então, era a última coisa que eu esperava, assim, sabe? Então, foi Não bem foi algo que de foi assim, surpresa. já estavam te avisando, ou então, corte, de repente? Não, nada, assim, no mesmo dia teve outras demissões, então não teve, assim, um sinal, sabe, está tendo um monte de corte, você é o próximo. Não, teve tudo ao mesmo tempo, assim, então foi bem de surpresa, e era bem no finalzinho do ano, assim, sabe, então eu já estava imaginando, a festa de fim de ano, e poxa, agora eu não tenho mais a festa de fim de ano, sabe, e aí eu ficava, putz, mas agora em dezembro, como que eu vou, né, voltar a procurar emprego em dezembro, janeiro, carnaval, sabe, assim, a cabeça já fica... É isso que eu ia perguntar, qual foi sua atitude depois, assim, você começou a procurar um emprego? Foi assim, como era dezembro, Nem adianta eu muito, falei, né? não, vou me dar férias, É. isso. Eu falei, não, vou ficar de férias em dezembro e janeiro eu volto com tudo. E aí, em janeiro, eu comecei a procurar... Na mesma área que você trabalhava, Na né? mesma área, isso. Eu estava em indústrias farmacêuticas. E comecei a fazer muito networking também. Isso foi bem legal, assim. Acho que foi bem determinante para o ponto que eu tô agora. Que eu comecei a tentar buscar mulheres líderes. Na verdade, eu queria ir nessa linha. Porque elas iam entender os desafios que eu ia estar vivendo naquele momento, com 2 filhos, com menos de 1 ano. Né, Porque você voltou de licença maternidade, o Vicente tinha 6 meses. Isso. Aí você foi desligada... Ele tinha 9. Ah, tá. Foi bem... Dentro de 3 meses da volta, que é justamente o que fala as estatísticas, né? Então, eu infelizmente, entrei na estatística aí. Então, eu tava nessa situação, com 2 filhos pequenos, né? Porque o Eduardo, mesmo que agora vai fazer 7, mas... Tinha 5? Tinha 5 anos, né? E o outro com menos de 1 ano. E eu tava me mudando, fui morar no interior de São Paulo também. Eu falei, gente, eu tô lascada, né? Quem que vai... E aí, eu tinha a possibilidade de voltar um cargo abaixo, porque eu já estava no nível de gerência. Eu tinha a oportunidade de voltar a ser MSL, né? É uma função dentro da indústria farmacêutica. Mas o MSL, ele é uma função baseada em campo. Eu não podia, neste momento, ficar viajando. Eu amo a função de MSL, acho super legal, fiquei muitos anos na função, mas com uma criança de 1 ano fica um pouco mais difícil. Então, as opções foram se limitando, justamente o que eu tava falando, né? A gente começa a considerar outros fatores para tomar a decisão de vai para um trabalho, um emprego ou outro, né? Exato. E aí, em que momento, assim, você percebeu, não, preciso aproveitar esse momento para dar uma virada de chave? Eu acho que foi durante essas tentativas de networking, né? Eu fui vendo outras pessoas que já tinham, inclusive, saído de indústria farmacêutica e já estava até com ranço, assim, dessa área, porque já estavam em outra e tal. Eu falei, gente, acho que foi nesse momento, assim, nessas conversas foi abrindo,
minha mente, assim, né? Então, para outras possibilidades, a possibilidade de empreender, ainda nessa área, mas empreender. Porque as opções eram muito poucas ali, Uhum. né? Eram Eu ia te poucas perguntar agora, vagas. mais por curiosidade mesmo. Você chegou a participar de processos seletivos e receber alguma proposta ou não chegou uma outra proposta e por isso que você acha que você acabou indo pelo caminho do empreendedorismo? Se você tivesse, de repente, recebido uma proposta, você tinha aceitado? Ah, tinha. Assim, eu participei de alguns processos, não cheguei a receber nenhuma proposta, mas participei de processos. Inclusive, até teve um episódio que vocês perguntando, né? Ah, mas estão perguntando ainda de... Estão. Uhum. De vida pessoal, então. Teve uma ocasião... Não, eles não perguntam assim... Teve uma ocasião, né? Um processo que eu participei que ela não perguntou diretamente, mas sabe assim, quando entra na conversa, você tem filhos, né? Uhum. Porque fazia sentido ali na conversa, e aí me perguntaram até, mas e aí se tiver um evento à noite, como é que você vai fazer? Eu falei, ele fica com o pai, Uhum. né? Então, assim, tem quem Ninguém, fique, se você né? fosse um homem, Ninguém assim, ia sem se querer preocupar. fazer militância nenhuma aqui, mas não te perguntariam isso. Se você Não. fosse um homem fazendo entrevista, não iam te perguntar se tem filhos e com quem fica E se com você quem for num evento fica. à noite. Uhum. Exatamente. Para mim, infelizmente, perguntaram, assim, foi a exceção, tá? Vou Uhum. ser justa aqui. Foi uma empresa, eu participei de vários processos, mas ainda assim perguntaram. Então, corria em paralelo, assim, ao mesmo tempo eu estava tentando me recolocar, mas também estava conversando com pessoas e tendo ideias e quase entrando numa sociedade, enfim, tendo tudo em paralelo. Então, não cheguei a receber nenhuma proposta, provavelmente, dependendo da proposta, A aceitaria. gente vai pela estabilidade do CLT, né? Exato, e uma estabilidade que ela não existe, né? É verdade. Depois desse trauma, não trauma, né? Mas desse choque, assim, né? Do tipo, antes de eu sair da primeira licença, e da segunda também, era tipo assim, olha, coloca tudo no Drive, deixa tudo aí, porque a gente vai precisar das suas coisas e não sei o quê. E quando eu fui demitida, é assim, tchau, entrega o computador, deixa de ser importante. É um choque, assim, né? Você fala, poxa, até agora há pouco era tão importante, né? Nossa, infelizmente, né? Porque parece que você... Assim, eu ainda acredito em relações que a gente constrói no âmbito do trabalho, né? Algumas a gente leva pra vida, mas a gente não pode achar que, jamais fariam isso comigo. Aconteceu um caso comigo também que eu falei, não, eu trabalho com este produto há 4 anos. Impossível que vão me descartar porque eu conheço mais que ninguém. E Eles tchau, muito descartam. obrigada. Eles descartam. Vem outro e aprende. Nós não somos Não. insubstituíveis, só para os Não. nossos filhos, né? Exatamente. Essa foi, acho que, a maior lição, assim, para mim, que é onde eu sou indispensável, insubstituível, é em casa. Em qualquer outro emprego, qualquer outra função, a gente, infelizmente, é. E é bom ter essa consciência, né? Tem muita gente que fica, assim, 30, 20 anos na mesma empresa, eu falo que nem veste a camisa, ela tatua a camisa, né, na pele. Eu falo, gente, é um perigo, porque a empresa é um negócio. Você é um número, independente de você estar lá 20 anos, você é um número caro com 20 anos, só isso, né? É isso mesmo. E o que fez você não paralisar, assim, porque teve aquele choque inicial? E aí, eu tô fazendo essa pergunta, acho que já sabendo a resposta, né? Você era mãe, então você não podia ficar paralisada ou deixar o choque não te fazer correr atrás, né? Porque é aquela questão, né? Temos bocas para alimentar. Exato, a gente tem nossas contas para pagar. Mas eu acho que é mais, nem tanto por isso, acho que foi mais o meu jeito meio inquieta, assim, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, queria ter um propósito, me dava uma agonia de ficar, assim, de pensar. Eu poderia, né? Eu tô com um filho pequeno, poderia muito bem ficar em casa, meu marido trabalhando, e, né, cuidar do meu pequeno, mas eu não conseguia, sabe? Assim, eu falava, poxa, né, é tão gostoso trabalhar fora, enfim, ter uma vida social lá fora, não ficar só ali com a criança e tal, é do meu perfil, acho que é assim. perfil mesmo, porque a gente já entrevistou mulheres, mais de que uma, inclusive, que aconteceu algum fator que ela foi desligada ou mudou a empresa, e aí, é um sinal, então vou ficar em parar e vou me casa. dedicar à maternidade, mas vai muito de perfil. Exato, eu não consigo, eu admiro, Eu acho assim, que o porque... perfil e também o momento que você tá da Com vida, certeza, assim. Porque às vezes você acha, não, nunca, não quero ficar, não tenho esse perfil, sempre trabalhei fora. Mas aí naquele momento a vida pede que você pare um pouco e depois retome. É que dá um medo desse depois, né? Dá. Porque a gente fica, poxa,
né? É. Como que a gente explica no currículo, Que eu quis parar. né? Esse 2 anos, sei lá, 1 ano. Ou eu mais, quis né? parar. A última que a gente entrevistou com 14 anos. Então, É. E voltou empreendendo. olha E aí, daqui a pouco, a gente vai falar, né, dos Uhum. seus O que empreendimentos. você tá fazendo agora, né? Que eu achei incrível, mas você sempre teve esse perfil ou você só descobriu isso depois que esse fato aconteceu? Ou você sempre, de uma maneira ou outra, já gostava de empreender? Eu acho que eu sempre tive, assim, ter ideias de projetos e coisas para fazer, assim, acho que eu sempre tive. E tanto que na minha última função, né, a gente brincava que a função da minha chefe era estourar meus balõezinhos, assim, né, que eu ficava tendo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Calma, Camila, vamos lá, foca aqui, né? Eu ficava sempre querendo fazer mais. E aí, quando eu saí, parece que abriu uma porta, assim, sabe? Nossa, agora não tenho amarras, não tenho um chefe para ficar lá, sabe, me podando, eu posso arriscar o que eu quiser. Não tenho mais, assim, sabe? Então, foi bem libertador. Então, acho que eu já tinha isso. Você chegou a fazer algum curso de especialização em alguma área que você está fazendo agora? Ou até de empreendedorismo? Ou não? Não, Só foi descobrindo conforme as coisas iam acontecendo. Eu fui descobrindo. Porque, assim, eu acho que eu não... Foi um ano inteiro, assim, 2025, em que eu não consegui achar um caminho, sabe? Assim, eu vou fazer isso, então eu vou entrar num curso para isso. Não, foi um ano de muita descoberta, assim, sabe? Parece que abriu... Eu estava, né, desde antes de entrar nessa empresa, eu estava sempre muito focada nessa carreira, nessa função e tudo, nessa área terapêutica. E aí parece que abriu, de repente, assim, um monte de possibilidade. Falei, gente, eu quero isso, quero aquilo, quero... E coincidiu com o boom da inteligência artificial também, né? E a inteligência artificial... Aí, sim, eu estudei bastante, não fiz nenhum curso formal de inteligência artificial, mas me aprofundei bastante e... enfim, não conseguia, assim, falar, não, tá, vou fazer isso aqui, então, no meu caminho. Não, o ano inteiro foi assim, abrindo abas, sabe? Agora eu preciso concentrar. E aí, então, acho que agora a gente pode... E ela já, inclusive, falou da pergunta que a gente ia falar, né? Da questão da inteligência artificial, que tá super em alta. Que você começou a fazer, assim, então? Você decidiu, então tá, vou empreender. O que foi a primeira coisa, assim, o pontapé inicial? A primeira ideia, assim, não de empreender ainda, de caminho, foi começar a publicar no LinkedIn sobre inteligência artificial em Medical Affairs, que era a minha área. Porque eu via que, nossa, tinha um mundo de inteligência artificial e tudo que eu via quando eu estava na empresa era que ninguém usava para nada, assim, ainda. Estava muito inicial. Aí eu vi uma oportunidade aí. Falei, opa, né, se eu, sei lá, fizer uma consultoria em inteligência artificial, alguma coisa assim. Comecei a ir por esse caminho, até que um dia, amamentando de madrugada, onde surgem grandes ideias. Vêm, que mãe nunca teve uma ideia de madrugada. Pode ser um tema aí. É verdade. Eu tive essa ideia de, falei, poxa, eu quero resolver com inteligência artificial uma dor real do mercado que eu tô, então, da área médica. Não para médicos, porque isso é um outro caminho. Porque tem toda a questão da IA na saúde, em hospitais, paciente. Isso, prontuário eletrônico, tem todo um caminho, não era nesse caminho que eu queria seguir. Eu queria resolver uma dor de outra forma. E aí eu comecei a interagir lá com a minha inteligência artificial, o ChatGPT no caso, para debater sobre dores reais na saúde. E aí uma das ideias que veio foi a adesão. Né? Que a adesão a tratamento farmacológico é um grande problema. Porque para o tratamento funcional, o paciente pelo menos precisa tomar o comprimido. E cerca de 50% das pessoas não aderem corretamente ao tratamento. Então, eu falei, poxa, acho que tem um caminho aí. E fui debatendo lá com a inteligência artificial, fazendo um brainstorming comigo mesma ali, e cheguei no Adésia, que é esse assunto que a gente vai entrar. E eu acho que eu nunca comentei aqui no podcast, né, que eu sou farmacêutica, né, formada farmacêutica, trabalho na indústria, e essa questão... do ponto de vista farmacêutico mesmo, né, de atenção à saúde, de adesão ao tratamento, é muito grave. E até você deu um dado, mas tem um outro aqui, ó, que quando a gente fala de adesão ao tratamento medicamentoso,
a gente considera seguir pelo menos 80% das orientações que o médico ou farmacêutico dá. Falando aí de, comprimidos orais. Ela é baixa, né? Igual, principalmente para doença crônica, onde apenas 50% dos pacientes aderem, que foi o número que você trouxe. Mas ainda tá aqui, ó, que no Brasil, alguns estudos indicam que até 82% dos pacientes podem não aderir corretamente. E aí, a gente tem altas taxas de mortalidade, complicações, ou pessoas falando, mas o medicamento não tá fazendo efeito, eu não tô melhorando, ele não tá agindo de... Mas é óbvio que não, se você não seguir as orientações e, no mínimo, tomar na forma correta, né? Então, esse assunto, quando eu vi, inclusive eu vi, né, pela publicação no LinkedIn, eu falei assim, gente, isso é incrível, o Adésia. E aí, você criou o nome, e aí, agora conta de fato pra gente o que é o Adésia. É o Adésia. O Adésia hoje é um chatbot que auxilia, que é um auxiliar de saúde da pessoa. Então, você cadastra lá manda um oi pro número, é como se fosse uma pessoa mesmo, tem uma fotinho. No WhatsApp. No WhatsApp. A gente criou uma fotinho com inteligência artificial também, é uma carinha de uma mulher. Ela chama Adésia. Chama Adésia. E aí, você cadastra o seu tratamento, você fala pra ela, olha, eu tomo medicamento X às 8 da manhã todos os dias, ou então às 8 da manhã e às 8 da noite. E aí, às 8 da manhã, às 8 da noite, ela vai mandar uma mensagem, não esquece de tomar o seu remédio. E ela só vai sossegar se você der um ok. Que a gente tá ainda no MVP, né, no piloto, mas a gente ainda vai evoluir mais, vai ter que tirar uma foto para mostrar que você realmente tomou, enfim. É uma forma um pouco mais divertida e mais interativa do que só um lembrete no celular. O lembrete a gente ignora sem dor no coração. Agora, quando é uma pessoa. E o lembrete também, você tem que pôr o lembrete, né? Se você não pôr o lembrete, aí já era. Não adianta. Então, a Adésia é mais difícil de você ignorar, porque a gente dá uma personalizada ali. É uma mulher, ela tem um nome, ela fala com você, ela se preocupa com você, ela manda parabéns quando é o seu aniversário, entendeu? Então, deixa um pouco mais difícil de você ignorar ela. Então, você tem que responder lá, tomei, ou manda um joinha, manda um coração, alguma coisa, ela fala, beleza, vou pontuar aqui que você tomou. Então, nesse momento, é isso que é o Adésia. Mas ele começou como um aplicativo, e aí eu fui conversando nesses networks, eu fui conversando tanto com médicos, com pacientes, com empreendedores, e aí eu vi que ir para aplicativo não seria um bom caminho, porque tá todo mundo já de saco cheio de muito aplicativo. Isso para mim é muito novidade. As coisas estão evoluindo e estão mudando tão rápido que, né, hoje a gente tudo é aplicativo. Aí agora ela acaba e fala que, não, os aplicativos as pessoas já estão cansadas de baixar, fazer download. Porque o aplicativo você precisa entrar, Ocupa você precisa espaço. baixar, ocupa espaço. E você sabe o porquê dessa dificuldade das pessoas aderirem a tratamentos ou simplesmente é relaxo mesmo? Tem muitos fatores, muitos. E não é exclusivo do Brasil, né? Que acho que no Brasil a taxa é altíssima, mas... Não, esse dado de 50% é mundial, é geral, assim. Tem muitos fatores, por exemplo, às vezes a pessoa não tem consciência da gravidade da doença ou dos problemas que aquela doença, né, a não adesão pode tratar, pode dar. Às vezes ela tem algum preconceito com o medicamento, né? Às vezes é complicado. Às vezes é o preço também do medicamento. Então, se ela não tomar 2 dias, ela economiza 2 comprimidos no final. Essa realidade Tem tudo isso. Tem a questão também de evento adverso, né? Por exemplo, o anti-inflamatório. E aí a pessoa tem dor de estômago. Minha avó é um exemplo. Ela deixa de tomar, às vezes, porque ela precisa tratar alguma coisa específica. Deixa de tomar porque dá dor de estômago. Então, vamos lá, atrás de um protetor gástrico. Aí esquece de tomar o protetor gástrico. E aí, sabe, aí é outro comprimido que tem que tomar. E aí só vai acumulando, então... eu perguntei porque, assim, quando eu tive a Rafa, aí depois fui na consulta com a obstetra e tal, e aí ela falou, vamos decidir agora qual vai ser o seu método contraceptivo. E aí ela falou isso, ela falou assim, eu não indico o anticoncepcional via oral para mães recentes, porque vocês não vão conseguir tomar. Aí eu falei, sério? Porque era tão fora da minha realidade, é um comprimido por dia, qualquer um é capaz de lembrar. Deixa lá do lado da cama, né?
E aí, depois eu vi realmente a mãe, depois de ter filho, a gente tem muita dificuldade. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de lembrar de tomar remédio todos os dias. Eu ponho lembrete no celular, a não ser que seja um remédio que já entre no meu automático. Que nem eu Fazer tomo o hábito, minhas né? vitaminas ali manipulados a hora que eu acordo. Acordo, vou lá, tomo água, tomo remédio. Mas Acabou. se for Aí já alguma virou coisa um hábito. Esporádico, que eu não tenho que tomar, por exemplo, em jejum a hora que eu acordo, eu não consigo tomar. É muito difícil. Agora você pode entrar na Adésia. Eu tomo, assim, um antibiótico. Eu tive que tomar outro dia. Sei lá, sobraram 2, 3 no final dos dias, porque eu não consegui tomar. Você tá E na é estatística, isso, Gabriela. eu tô, entendeu? Exato, É né? por isso que eu perguntei se você sabia, porque aí a maternidade faz isso. Sim, é muita coisa. Mas, Ká, nesse piloto, quantas pessoas estão participando ou participaram, pacientes? Como que você divulgou? E como que você faz esse controle de quantas... Aí, não sei, você pensa em publicar alguma coisa? Ai, tem muitos planos, Gabi. Não, no piloto, agora testando, são poucas pessoas. Tem, acho que umas 10. Mais uma assim. agora, 11. Agora, isso, 12, né? Não, tem poucas pessoas. Eu peguei mais pessoas, assim, da família, porque aí é fácil, né? Dá um erro. Porque sempre que a gente coloca pessoas, dá algum erro. A gente testa tudo, mas sempre quando entra alguém, dá uma coisa diferente. Então, já tá ali próximo. E na família já tem tanto... Tem millennials, tem Gen Z, tem baby boomers, tem tudo, né? Porque tem isso também. É verdade, porque você pode depois avaliar subgrupos para qual funcionou mais. Exato, a gente já tá começando a ter um cheiro de estatística, assim, olha, para os mais velhos talvez funcione mais, para os mais novos não. Então, e em paralelo, além, né, dessa turminha piloto, eu corri uma pesquisa também, para perguntar qual que era a sensação das pessoas sobre adesão. Então, que nem você falou, eu já tive um histórico aí de não adesão. Quanto as pessoas também sentem isso. Então, tem muita gente que vê essa necessidade de ter um auxiliar, ter alguma outra ferramenta para te ajudar a lembrar de tomar o remédio, porque vai esquecer. E muita gente só confia na memória e, claro, esquece. E o seu objetivo qual é? Assim, é divulgar para o público final? Ou é uma divulgação para os médicos Pra eles, né, prescreverem? Qual é o objetivo? Isso também é uma coisa que foi mudando. A ideia inicial era divulgar para médicos, para o médico prescrever mesmo o Adésia. E aí, conversando com alguns médicos, eu vi que esse não seria um caminho. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no empreendedorismo. A gente tem que se apaixonar não pela solução, a gente tem que se apaixonar pelo problema. Porque o que eu tive que mudar, né, desde o começo, o nome, o formato, o aplicativo, enfim, um monte de coisa a gente vai mudando, a gente não pode se apegar. Então, eu falei, meu público não é médico mais. Então, agora o meu público, por enquanto, são as pessoas para eu poder gerar um número de usuários, gerar um banco de dados, e num segundo momento, meu público vai ser a indústria farmacêutica. Porque são eles que, super interessante final, para a indústria que o paciente siga o que tratamento. ele tome. Assim, não porque ele se preocupa com a saúde do paciente, mas porque ele quer vender. Mais, Se o paciente não toma, o paciente não compra. Não, por isso que eu falei, é super interessante. Assim, né? é interessante, obviamente, né, para o paciente, pela saúde dele, enfim. Mas do ponto de vista comercial, para a indústria farmacêutica, isso de novo, números. A empresa é número. A empresa, ela quer vender caixinhas. Se o paciente não toma, ele não compra, né? Esse é o meu alvo final, assim. E agora, você vai ter que explicar um pouquinho. Foi este projeto que você conseguiu o 3º lugar em startup no Congresso Paulista de Neurologia. Agora, só explica como que você foi parar no Congresso. Eu lembro, quando você trabalhava na indústria, na área médica, você trabalhava com neuro. Não, eu trabalhava com psiquiatria. Então, como que você foi chegar aí no Congresso Paulista de Neurologia? Foi assim, foi por causa dessa pesquisa que eu falei antes, né, em paralelo com o piloto. Paralelo não, desculpa, um pouco antes do piloto, rolei essa pesquisa. E aí, um conhecido meu, da pós-graduação ainda, que trabalha com enxaqueca, viu muito valor. Porque ele falou, cara, para enxaqueca isso é muito legal. Porque imagina assim, a pessoa com enxaqueca, ela só vai lembrar de tomar o remédio quando já tá na crise. Não é? Ela não vai lembrar, né? Ela vai, putz, ela vai, com enxaqueca. eu deveria ter tomado o remédio. Porque tem remédio preventivo. Só que ela não sente nada se ela tá tomando o remédio. Então, é muito fácil de ela largar o tratamento. E enxaqueca, geralmente, são pessoas jovens. E assim, não geralmente, né? Mas tem muita gente jovem. Não quer ficar tomando remédio.
E aí ele viu, um valor, divulgou num grupo de enxaqueca e De um monte de de médicos? neurologistas e dentistas e pessoas que pesquisam a enxaqueca começaram a participar da pesquisa. Então eu tinha um grupo, um N bem grande até, de neurologistas ali na minha pesquisa. E aí ele falou, poxa, vai ter o Congresso Paulista de Neuro, por que você não apresenta? Tem uma sessão de Isso que eu ia perguntar. startups lá nesse congresso. E agora eu tô na loucura de procurar congressos que tem a sessão de startups, que eu achei muito legal. E aí eu falei, poxa, bacana. Então eu peguei esses dados da pesquisa, fiz um abstract, né, para apresentar no congresso e ganhei terceiro lugar pela maturidade. Eu só não ganhei primeiro ou segundo lugar porque estava muito Porque você estava na recente. pesquisa, né? Nem o piloto tava rodando. Nem o piloto estava Gente, rodando. isso é Tinha muito 3 legal. meses, assim, porque eu tinha tido a ideia no carnaval e o congresso acho que foi em junho, julho, alguma coisa assim. Era muito recente. E foi uma experiência super legal, assim, lá no congresso, que aí eu vi as outras startups, E você né? sozinha, você tem gente, você tem sócio, você tem gente que trabalha Não, junto? sou eu e meu marido. Ele é a Uhum. parte do desenvolvimento do produto e, claro, né, conselheiro, assim, porque ele já tem também bastante tempo de carreira, assim. E eu só, por enquanto, né? Nossa, isso é muito legal. E aí, bom, tem mais alguma coisa da Adésia que você quer... Você quer aproveitar agora, antes da gente mudar, pra passar, de repente, o WhatsApp da Adésia? Ah, a gente pode deixar na descrição, sei lá, eu deixo lá o contato, é um contato do WhatsApp. Então, você só manda um oi para ela e aí ela vai te responder, vai te guiando, vai dar lá as opções. Então, é para ser super tranquilo, super simples. Se tiver complicado, vocês mandam mensagem, porque não é para ser complicado. Legal. Mas eu deixo sim, com certeza. Muito legal. E aí, bom, tem mais alguma coisa da Adésia que você quer... Você quer aproveitar agora, antes da gente mudar, pra passar, de repente, o WhatsApp da Adésia? Ah, a gente pode deixar na descrição, sei lá, eu deixo lá o contato, é um contato do WhatsApp. Então, você só manda um oi para ela e aí ela vai te responder, vai te guiando, vai dar lá as opções. Então, é para ser super tranquilo, super simples. Se tiver complicado, vocês mandam mensagem, porque não é para ser complicado. Legal. Mas eu deixo sim, com certeza. E você tem um outro... não sei, aí você conta pra gente sobre a newsletter. Isso, Não sei se é um projeto, se é um hobby, como que surgiu. Eu também não sei ainda se é um projeto ou se é um hobby ou o que é, mas Ele assim... veio antes ou depois da Adésia? Veio depois, Tá. veio depois. Ele veio como uma derivação dessas publicações no LinkedIn. Que você tava fazendo por... Era uma tentativa, né? Assim, Você começou depois que você foi desligada a fazer posts no LinkedIn falando sobre o tema de IA Isso. em Medical Affairs. Isso, Só pra retomar. isso mesmo. Então, eu estava com essa ideia, era uma das possibilidades eu fazer consultorias em IA. E aí, eu comecei a demonstrar ali, tentar colocar uma autoridade, assim, né? Então, olha, eu sei falar sobre IA de uma forma mais simples, mais leve, sem programação, sem nada disso. Sem pedir pra IA fazer meu texto. Exato, sem perder a autoria, né? Exatamente, esse era o tom. Só que aí, o algoritmo do LinkedIn, ele é um pouco cruel, assim, né? Você tem que estar muito presente, você tem que, né, publicar sempre. E, assim, acontecem viroses, né? Tem febre na criança, a criança não pode ir pra escolinha. E aí, tipo, o meu plano de publicar um artigo aquela semana caiu, porque a criança tá em casa, enfim. E aí, nessa dificuldade de engatar aí com o LinkedIn, eu descobri o Substack. Isso foi em julho, mais ou menos. Que é uma plataforma de newsletter que está em pleno crescimento agora, assim, recebendo muito investimento, tem muito mais leitor do que pessoas para escrever. É uma plataforma, uma você rede. acessa pela internet, não é dentro do LinkedIn. Não, ele é como se fosse LinkedIn, Facebook, Instagram, É outra Substack. rede social. É outra rede social. Mas tem o aplicativo dele também. Tem. E o legal é que você pode acessar tanto pelo aplicativo, quanto você também recebe no seu e-mail a newsletter. Então, tudo que você assina lá, que você segue no Substack, você recebe direto no e-mail. Então, você não fica muito refém de algoritmo, né? A pessoa, se ela viu lá a sua publicação, gostou, assinou, ela vai receber no e-mail dela, sabe? Assim, então, é muito mais gentil o algoritmo do Substack. E foi uma surpresa muito boa, assim, eu estar lá, eu comecei a publicar e ele teve um crescimento orgânico, assim, muito bom. Então, eu comecei em julho, a gente está gravando agora em janeiro,
eu já tô com mais de 1.800 seguidores. E com Legal. pouquíssima divulgação. Eu divulguei no LinkedIn, Uhum. algumas pessoas vieram do LinkedIn para lá, mas a maior parte é orgânico. Então, foi uma grata surpresa e é muito mais suave. Para quem é mãe, para quem, né, tem os perrengues da vida, assim, ela dá essa força, sabe? Assim, a gente não fica se sentindo tão mal por não ter publicado, por não estar atuando E aí, o lá. que você ainda é sobre IA? Isso, o nome da Substack, da minha newsletter é Fiz com IA, mas fui eu. Uhum. Então, eu falo de como que eu uso a IA no dia a dia para criar alguma coisa, enfim, mas sempre nessa coautoria, Uhum. né? Não, mas não é sempre focado agora só em medical affairs. Lá no Substack eu acabei abrindo mais, assim, então eu falo do dia a dia. Então, por exemplo, né, um texto que teve bastante sucesso, lá, bastante engajamento, foi como que eu criei um canal no YouTube com o IA. Eu fiz um teste, assim, Uhum. brincando com meu filho, falei, vamos criar um canal, o que tem que ter, sabe? Assim, eu fico fazendo ele imaginar. E aí eu usei a IA para criar o personagem, para criar um plano, para, sabe, assim, para montar os vídeos. E aí eu ensino lá o passo a passo de como fazer um Que vídeo legal. infantil usando IA. Mas você, então, agora tem muito mais conhecimento sobre IA. Você não usa só o chat GPT para fazer isso, porque cada IA faz alguma coisa melhor, né? Um vídeo, ou um texto, ou Isso. imagem. Não, o ChatGPT é a minha preferida ainda, que eu mais uso, mas tem várias outras. A minha segunda preferida é Notebook LM, porque para a parte científica, acadêmica e tal, o Notebook LM é maravilhoso. Tem a Manos, que é um agente. Então, tem várias ferramentas. No LinkedIn, eu tenho vários artigos falando sobre cada uma das ferramentas que eu testei. Então, sim, eu fui Legal. expandindo. Já né? aproveita e fala qual que é seu LinkedIn, que aí o pessoal, se quiser. Camila M. Santos. A gente pode Não deixar o sei, link a gente também deixa lá. na Porque que aí descrição. eu Camila penso- é muito comum, É. é muito difícil de me achar. É. E você sempre gostou de escrever? Ou não, assim, surgiu essa vontade agora? Sempre. Acho que desde novinha, assim, eu escrevia, meus diários eram tipo cadernos enormes, assim, escrevia bastante, eu gostava. E também tava na área de MSL, como ela tava contando, você não escreve tanto, mas o que você lê também, né? A pessoa precisa gostar muito de ler, de escrever, e estudar, essa parte muito... não é técnica, mas assim, é de concentração, né? E eu achei muito legal que você falou que você sentou com seu filho e fala assim, vamos... É muito legal do jeito que você fez pra envolver teu filho no teu dia a dia lá. E a pergunta que eu queria fazer sobre a newsletter... a pessoa, ela consegue se inscrever, como é que chama? Substack. Substack, ela consegue se inscrever, ela tem que pagar pra fazer um download do aplicativo, pagar uma mensalidade? Não, é gratuito. Você pode assinar para apoiar, assim como um apoiador, você pode assinar pagando, mas é totalmente gratuito. Então, mas você consegue tirar alguma coisa monetizada? Ainda não. Nem da Adésia? Não, da Adésia não. Da Adésia, o cliente final que vai pagar vai ser na frente pensando no futuros, em indústria. patrocínios. Ainda está crescendo, né, em parcerias e tal. Do Substack tem a possibilidade de alguém que gostar muito do trabalho pagar, mas a minha proposta é fazer gratuito. Então, é assim, eu ainda estou plantando alto semente. nível gratuito. Então, por enquanto, eu estou ainda plantando semente, né? Assim, estou montando ali minha comunidade. Então, como eu falei, esse ano foi abrir. Agora eu vou fechar, vou direcionar e vou começar a ter retorno, de fato. E sobre a IA, eu tô agora fazendo uma pós, né, de IA em negócios. Bem legal. E tô ainda no começo, e o segundo módulo agora foi sobre uma parte mais legal, né, mais jurídica do que envolve a IA. Porque como não tem legislação, pelo menos no Brasil ainda não tem, e cada país tem a sua, não existe uma universal. E foi discutido muito sobre a questão dos direitos autorais quando envolve IA. Quero fazer a pergunta no sentido assim, você se protege de alguma forma, até nessa newsletter, no sentido assim, o conteúdo, igual você falou assim, o conteúdo é seu, sabe? De depois não usarem o seu conteúdo e não estar protegido por direitos autorais, e aí a IA gerar o que você tá escrevendo, falando...
Puxa, não tenho nenhum tipo de proteção, assim, acho que todas as, meu texto da newsletter, ele não é gerado por IA, né, eu eu faço uma coautoria ali, então, assim, não é 100% gerado por Então, IA. aí isso te dá os direitos autorais do texto. Do meu texto, sim, então, acho que não tem nada que eu faça que seja totalmente a IA faz e pronto, e aí alguém pode pegar a autoria. Não, tudo. Uma coisa que eu defendo muito é justamente isso, é não fazer isso. É porque eu acho que Não com a IA, as pessoas pararam de pensar, né? Com certeza. Então, Isso é muito Porque tá perigoso. tudo pronto, É muito perigoso até pro futuro, assim, dos nossos filhos. Aham, A gente fala assim, o que eles vão crescer? Um ser pensante ou não? o que dá para fazer, até um caminho que eu sigo com a IA, é usar a IA para te desafiar a pensar mais, sabe? Assim, então, tipo, tem alguns formatos de prompt que são geralmente assim, você manda, né? Escreve para mim. Eu uso assim, ó, a minha ideia é essa. O que eu não estou vendo? O que eu estou deixando de pensar? Qual que é o risco disso daqui? Sabe assim? Então, forçar a IA a te trazer outros pontos de vista, justamente para não atrofiar o cérebro, sabe? Falar, putz, verdade, eu não pensei desse jeito, vou pensar de outro jeito. É esse o caminho que eu defendo bastante, assim, do uso da IA. Mas isso é até um alerta, né? Assim, para as escolas, né? Como que a gente fazia trabalho. Na nossa época, a gente fazia trabalho em escola à mão. Com atlas, né? Enciclopédia. Hoje não. Hoje, aí mais recente, tudo na internet. Aí agora é só você falar assim, faz o meu trabalho de geografia. Então. E cabe a nós também, né? Mães criando filhos aí nessa época, como educar, assim, né? Eu uso algumas vezes a IA para me divertir com meu filho. Então, eu fiquei esses dias brincando lá, vamos misturar pokémons, né? Então, como seria o Pikachu com não sei o quê? E aí ele gera uma imagem lá, ele achou super divertido. Aí eu falei, pronto, vamos fazer um vídeo pro canal com esses pokémons misturados, entendeu? Então, eu gosto de usar a IA com ele, mas assim, a gente vai tendo as ideias e usando como ferramenta. Acho que esse é um caminho legal para educar os filhos, né? E aí, com esses 2 projetos, você deixou de lado procurar um emprego? Voltar para a indústria. Então, assim, esses ainda não estão dando dinheiro, então eu ainda preciso, né, de alguma forma gerar receita. Então, eu tô fazendo alguns freelas, ainda na área, não de consultoria, eu gerencio um projeto para uma empresa que presta serviço para farmacêuticas e eu escrevo como ghostwriter também para uma agência. Então, assim, acho que é o melhor dos cenários, porque eu trabalho a hora que eu quero, né? Eles não querem saber se eu estou escrevendo das 9 às 11 da manhã ou da noite. Então, os meninos dormem, 9 horas eu desço, fico das 9 às 11, escrevo. É o melhor dos cenários para quem está com criança pequena, né? Então, é isso que está me dando renda agora. Então, esses freelas. Então, eu não saí totalmente do mercado e também não entrei de volta. É o que eu falei, abriu caminhos. Era uma possibilidade que eu não imaginava quando eu estava lá na empresa, né? E é nesse exemplo que você comenta que você, que nem agora, você presta serviços para outras farmacêuticas, né? Independente do meio. E antes hoje você é como se fosse fornecedora, né? Prestadora de serviço. E antes você era de uma farmacêutica, de uma empresa. Como que... Agora você já tem experiência dos dois lados, eu queria entender o que isso te mudou na sua visão de mercado. Como foi essa mudança da sua perspectiva? Porque você, antes de tudo isso, só tinha a visão de um lado. E agora você tem a outra visão. Claro que tem outro, né? Não existem só duas visões. Mas o que isso mudou em você? Como que você tem agora maior panorama do mercado? Eu acho que ampliou muito a minha visão, que quando eu estava ali com uma função, com um produto, uma área terapêutica, a gente fica, né, cada vez mais fechado. Quando a gente sai para empreender, é um empreendimento, né? Eu tive que abrir minha empresa para prestar esses serviços, né? A gente começa a ver o negócio como um todo. E a gente sendo fornecedor ali, a gente também tem que
eu falo que eu virei uma cliente melhor por estar do outro lado, né? Por ser agora uma fornecedora. Então, É porque antes, na indústria entender. farmacêutica como MSL, o seu cliente era o médico. E indiretamente o paciente, mas era o médico. Uhum. E agora, o seu cliente é a indústria. É a indústria. E é assim, é o gerente médico da indústria, é o gerente de marketing, é o diretor de marketing, é um monte de gente da indústria. É a pessoa da informações médicas, que vai receber lá o meu artigo e vai conferir as referências. Então, eu tenho que pensar com vários chapéus, né? Assim, eu tenho que me colocar no lugar do cliente, e o cliente é muito amplo. Então, abriu muito, assim, acho que eu virei, se eu voltar para a indústria farmacêutica, eu vou ser uma profissional muito melhor do que eu era antes, com uma visão muito mais ampla de empreendedora, Você considera que agora você está mais estratégica? Muito, muito mais estratégica. Não só talvez tão técnica ou tão científica, que era o seu foco antes. Agora você tem a visão de estratégia mesmo, de business. Isso, exatamente, ampliou muito. Que legal. Então, a próxima você já respondeu. Se você voltasse para o mundo corporativo, você já volta diferente. Diferente melhor. Com certeza, com certeza. E hoje você acha que você é mais realizada aonde, assim? É escrevendo? Ou é desenvolvendo a Adésia? Eu ainda não sei, que eu tô gostando de tudo, assim, que nessa parte, tem um dos freelas, né, que eu faço, é um gerenciamento de projetos. É super legal, porque eu faço um monte de coisas diferentes, lido com várias pessoas diferentes, então, isso também é muito legal. Mas escrever, eu tenho os momentos que eu preciso escrever e ficar quietinha, também é gostoso, então, não sei, com a Adésia, empreendendo, tendo ali as dificuldades, os perrengues e resolvendo. Então, ainda não sei. Acho que ainda tô no restinho de 2025, assim, tudo muito, muito aberto. Agora eu preciso ser a minha chefe e falar, Camila, vamos direcionar aqui, né? Vamos focar. Então, ainda não sei o que mais me realiza. E como mãe, porque os seus filhos ainda são pequenos pra gente perguntar assim, eles mudaram, eles sentiram diferença de quando você... Então, eles são pequenos, mas a sua percepção, quando o Eduardo era pequeno, você estava na indústria. Então, você tinha um estilo de trabalho, fazia campo, né, saía. E agora, comparando quando ele tinha 2 aninhos, 3... Comparando com o Vicente agora, que você acredita que agora você fica mais em casa, você consegue fazer essas coisas de casa, então você está mais presente. Você sente que foi diferente? Sente que talvez o Vicente está tendo alguma coisa que o Eduardo não teve? Ou não? Não, mas sabe por quê? Poderia ser, mas eu teve o fator pandemia, que a gente diminuiu muito o campo. Essa era uma preocupação, né? Quando eu adiei muito para ter o meu primeiro filho, porque eu viajava muito, enfim, eu cobria o Brasil inteiro como MSL. Então, eu estava sempre viajando. E meu marido também tinha uma função que viajava muito. Então, eu falava, gente, com quem que vai ficar a criança, né? Não tinha como. E aí, eu tive essa, entre muitas aspas, sorte de quando eu voltei, a pandemia veio. Então, começou tudo né, reunião virtual, enfim. E aí, com o Vicente, eu tô em casa também. Eu também tô trabalhando, mas tô em casa. Então, não deu muita diferença, né? Do Eduardo, eu também estava trabalhando em casa. Eu participava das reuniões, ele tava no colo, tava aparecendo aqui, né? Ele já tinha uns 2 aninhos também, né? Porque as nossas filhas nasceram na pandemia, foi em 2021. Ele fez um ano depois, né? na pandemia, né? Que ele nasceu em 2019. Então, 2020. Em maio de 19, ele fez 1 aninho. Então, foi bem no pior fase da pandemia, é verdade. Foi aquele aniversário virtual. O de 2 anos eu também não fiz festa. Gente. Então, foi bem assim. Então, até a idade que o Vicente tem, agora, o Eduardo também tinha eu em casa o tempo todo. Né? Então, não teve essa diferença por conta desse fator. Mas com certeza, um dia você vai contar pra eles a história de ter se reinventado no meio da maternidade com 2 filhos. Sim. Vai usar de exemplo pra eles, com certeza, na vida profissional. Eu acho que é importante. Eu acho ainda que você vai escrever um livro. O próximo passo. Gosta tanto de escrever. E assim, esse seu projeto da Adésia, eu acho que ele tem tudo pra ser um sucesso. Que, sei lá, eu te desejo que você não volte para o mundo corporativo, que você cresça nisso. Você vai escrever um livro sobre IA, empreendedorismo e sobre esse projeto. Ai, Deus te ouça. Eu acho que vai ser... espero que seja um caminho, assim, porque eu gosto realmente, tô gostando desse caminho aí. Você acha que se você não fosse mãe, você teria se reinventado da mesma maneira?
Porque, como a gente falou, né? As obrigações mudam, as necessidades mudam. Se você não fosse mãe e tivesse sido desligada, talvez você não teria buscado outra saída. Eu acho que não. Acho que eu ia voltar a ser MSL, ia ficar ali naquele... porque, ok, voltar a viajar, porque, né, esse cargo é muito glamour, assim. Não ia ter nada para me prender em casa. Então, provavelmente eu ia estar em outra empresa como MSL, em outra área terapêutica, e o Adésia nunca ia existir. E hoje você tem medo de voltar para uma zona confortável? Porque a sua zona tá zero confortável agora, né? São inúmeros projetos em paralelos que você tá levando, gostando de todos. Não é aquele assim, tem um que eu não gosto muito, então vou focar só nesse. Eu gosto de todos. Não, eu gosto de tudo. Eu não sei como que... Cada semana eu foco numa coisa. Medo... Olha, eu acho que eu vou sentir... Talvez se eu voltar para um marasmo, assim, né? Eu acho que eu vou sentir saudade. E aí eu vou tentar voltar a ser aquilo que eu era, né? De ficar tendo ideias, ficar tentando empreender dentro do CLT. Só que aí é mais difícil, né? Não é só eu tomar coragem e arriscar. Eu tenho que convencer os outros a embarcar comigo, né? É muito mais difícil. E hoje você é outra pessoa daquela que foi desligada, do dia do desligamento. Sim, sim. Eu acho que a gente falaria? A gente passa por muitas fases, né? Assim, um desligamento, sei lá, mexe muito com a gente de várias formas, né? Eu ia bem justamente comparar com um luto, claro, dado devidas proporções, mas no sentido de ter fases, né? Tem a fase da raiva, tem da surpresa, tem várias fases aí. E eu acho que passar por essas fases me transformou bastante, assim, principalmente em ter essa consciência de onde que eu sou indispensável, né? E onde eu sou mais um número. Então, se um dia eu voltar, eu acho que eu entro com essa segurança, assim, de ok, eu vou dar o meu melhor, estou vestindo a camisa, só que essa camisa não sou eu, né? O crachá é um crachá, não sou eu. Então, eu acho que isso é o que ficou mais forte, assim, para mim. Que se eu entrar de novo numa empresa, eu vou continuar sendo eu, a empresa é a empresa, estamos numa parceria, mas a gente pode se separar. Sim. Eu acho que é um luto mesmo, né? Porque é um luto porque agora da vida profissional que você viveu ali. E dos sonhos que você tinha, que você planejou. Ainda mais quando você não tá esperando, né? Você faz planos. Eu acho que o pior é quando você não tá esperando. É muito pior, muito pior. Você ainda faz planos e de repente, não. Por isso eu acho que deve ser meio que um luto, sim. Você quer falar do que você tá sentindo? Não, é porque eu tô nesse momento, assim, de encerrar. Só que era, né? Conta que era planejado. Mas era planejado. Quando eu entrei, eu sabia exatamente o dia que eu ia sair. E aí, mesmo assim, eu achei que foi um luto. Não sei se foi luto, assim, porque eu sabia o dia, eu não tinha planos futuros, eu sabia que ia acabar. É um sentimento dúbio, assim, porque, por um lado... Porque foram muitos anos também, foram 8 anos também, né? Foram 8 anos também. Só que, por um lado, muito feliz pelo que eu fiz ali, e por outro lado, triste, porque eu deixo de ter aquele dia a dia ali, né? Mas também foram 8 anos eu sabendo que ia acabar e eu sabendo que, a partir dali, eu deveria ter outro projeto. Então, o meu, eu não sei se é um luto. Eu acho que é um luto quando você tem sonhos e esses sonhos deixam de existir. Tem uma ruptura ali, né? E vai caindo a ficha. É bem parecido mesmo com o luto. Vai caindo a ficha no dia a dia. Fala, puxa, eu tinha não sei o quê. Sabe assim, eu tinha um evento na semana que vem, sabe? Assim. Eu tinha projeto de fazer mais coisas ainda. Né? E aí vem como do nada, seu dia, sua vida muda de verdade de uma hora para outra, né? Quando isso acontece. Você deixa de ter, no meu caso lá, eu tinha o carro. Aí, não, entrega o carro. Agora? Cara, eu não tenho carro, sabe? Volta pra casa como? Não, e tipo assim, tem a cadeirinha do meu filho no carro. Eu vou voltar de ônibus, de Uber, sei lá, com a cadeirinha do meu filho. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu tava com 2 cadeirinhas, né? Eu falei, na hora que ela, né, anunciaram, eu falei, eu tô com as 2 cadeirinhas no carro, como que eu vou fazer? A gente não deixa de ser mãe, né? Não tem jeito, né? Não tem isso jeito. mesmo. Até no momento ali.
Talvez a reinvenção não seja sobre perder algo, talvez seja sobre sair da moldura que já não comportava quem a gente estava se tornando. Que mãe nunca precisou se reinventar. Se esse episódio tocou você, compartilhe com uma mulher que, de repente, esteja passando por algum fim, que ela ainda não saiba que pode ser um recomeço. Ká, obrigada pela sua história, eu achei incrível. Obrigada por ter vindo de longe até aqui para gravar com a gente. Imagina, foi um prazer, super gostoso. Muito bom. Obrigada. E se você é mãe e quer compartilhar sua história aqui com a gente, nos mande uma mensagem. Nós estamos em todas as redes sociais, no @QueMãeNunca. Siga a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram. E até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.